Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao nosso bloco básico de educação. Nessa aula trataremos, ou nessa disciplina, melhor dizendo, trataremos sobre a informática ou a tecnologia no âmbito geral. Vocês vão ver que a nomenclatura dessa disciplina é uma nomenclatura diferente. Ela seria informática básica, mas não vai tratar especificamente da internet ou da tecnologia específica. Vai falar sobre coisas mais abrangentes. Vocês vão entender do que nós estamos falando daqui a um pouquinho. Então, o tema da nossa aula hoje será inclusão digital, no mais amplo sentido da palavra. Vamos lá. Bloco básico e o tema inclusão digital. Eu sou o professor Marcos Humberto e vou guiar vocês nesse caminho da ciência, inovação e tecnologia. Bom, a inclusão digital, ela trata de um assunto bem específico, que é incluir pessoas e não apenas alfabetizá-las, como está aí na nomenclatura. Então é o seguinte, esse assunto ele tem sido bastante repercutido no Brasil e no mundo pelas dificuldades encontradas na implantação de formas, de mecanismos onde eu consiga incluir todas as pessoas dentro dessa realidade que é a tecnologia. Quando nós tratamos desse assunto, ele, de certa forma, causa um pequeno constrangimento para algumas pessoas. Por quê? A tecnologia, nos moldes atuais, ela visa acompanhar os avanços, mas principalmente trazer informação para todas as pessoas. Hoje nós dispomos de várias formas de incluir funcionários, colaboradores, estudantes, alunos em escolas, em campos de serviço, em atividades, e criarmos condições para que eles consigam desenvolver suas atividades de maneira adequada. A tecnologia, ela não poderia ser indiferente a tudo isso. Ela tem que acompanhar toda essa realidade. Então, incluir uma pessoa digitalmente, não apenas alfabetizá-la em informática, mas sim fazer com que o conhecimento adquirido por ela sobre informática seja útil para melhorar o seu quadro social. Como eu falei, não apenas isso. A inclusão digital, ela trata de um tema bastante delicado, que é fazer com que várias pessoas participem desse avanço tecnológico, desse meio tecnológico. Então, nós comentaremos alguns pontos específicos dessa parte da tecnologia que é a inclusão. Vamos lá. O analfabetismo, quase que eu não falo. O analfabetismo digital. Vejam só, a dificuldade que eu tive ao pronunciar algumas palavras. Imagine uma pessoa que não consegue entender alguns desses diálogos. Imagine a quantidade de pessoas que não conseguem ouvir uma conversa ou ouvir essa aula. Imagine que agora eu tenho pessoas que conseguem manusear um equipamento, só que com alguma limitação. Imagine também pessoas que não conseguem chegar ao seu trabalho de maneira rápida, de maneira eficiente, não conseguem tomar uma condução sozinha. Então, eu tenho essas pessoas que precisam ser incluídas dentro dessa categoria que é a inclusão digital. Então, essa categoria em específico, ela trata não só de pessoas que têm uma determinada limitação, mas de pessoas que possuem uma habilidade excepcional para desenvolver suas atividades laborais, mas que não conhecem nada de informática. Agora some limitações, né, no campo visual, limitações no campo auditivo, limitações de modo geral ao analfabetismo digital. A essa situação que eu revelo aí para vocês. Hoje em dia, dados os avanços tecnológicos, é fundamental que todos tenham acesso a terminais de computadores e saibam operar com alguns sistemas básicos. E isso, eu estou falando de fazer operações com textos, cálculos, manusear uma planilha, fazer gráficos, editar uma imagem e assim por diante. Quando nós tratamos do tema informática, nós temos que ter uma sensibilidade em reconhecer que existem todos os tipos de limitação, desde que uma pessoa possua uma limitação física até uma limitação intelectiva. Eu tenho situações onde pessoas têm
um exemplo, uma dislexia, elas não conseguem com uma certa facilidade aprender, como tem pessoas que conseguem aprender com uma facilidade imensa. Eu consigo ainda ter pessoas que têm um certo problema ao desenvolver uma determinada atividade em específico, e ela não tem problema algum, mas ela consegue ter bastante dificuldade para desenvolver aquela atividade. Ou seja, tem pessoas que têm afinidade com determinados assuntos, tem pessoas que não têm tanta afinidade assim com um assunto como a informática. Tem pessoas que têm uma certa problemática em aprender novos recursos, novos programas, um celular, por exemplo, manusear um aparelho telefônico. Então, isso às vezes não é uma limitação para você, uma limitação física, ou mesmo uma situação onde você não consegue ter dificuldade em aprender a manusear um aparelho, mas para outras pessoas, apesar de não ter nenhuma limitação física, desenvolvem esse tipo de bloqueio, ou mesmo por algum motivo psíquico ou mental, enfim, elas não conseguem desenvolver uma atividade plena com um determinado objeto ou com uma determinada tecnologia. Basicamente isso. Vamos lá. Por onde passa a inclusão? A inclusão ela está desde, como eu falei para vocês, aquelas pessoas que possuem alguma limitação física até um acesso que não é capaz de chegar a uma determinada região do Brasil ou do mundo. A banda larga em escolas e a população em geral, ela é muito carente. São duas coisas que são bastante carentes dentro dessa visão que nós temos da inclusão digital. Porque hoje grandes grupos como a Microsoft, como o Google, investem em tecnologias capazes de chegar a lugares onde a internet ainda não chega, onde a acessibilidade a alguns serviços é limitada, seja por dificuldades de banda, ou seja por equipamentos que são insuficientes, ou que possuem uma determinada limitação tecnológica e assim por diante. Eu tenho várias situações. Então, por onde passa essa inclusão? Eu tenho criação de centros de recondicionamento de equipamentos, locais onde vão trabalhar esses equipamentos que seriam, entre aspas, ultrapassados e que passam a ser reutilizados e reaproveitados em usos dos mais diversos. A ampliação de acesso aos serviços públicos, desde lá imprimir sua conta, acesso à sua conta bancária, ou imprimir uma conta de luz, uma conta de água, enviar um e-mail para alguém, serviços básicos. Acesso digital a moradores fora dos centros urbanos, que esse é um ponto crucial. A banda larga ela não chega em diversos locais ainda. A rede, por exemplo, a rede telefônica, que ela é um espaço onde está sendo bastante utilizado a rede celular, que é a rede 3G, 4G, 2G, 3G e 4G, onde algumas pessoas não têm, por exemplo, acesso a computadores, mas têm sim a smartphones, cada vez mais acessíveis e mais baratos a diversas pessoas, aos mais diversos públicos. Criação de telecentros, onde as pessoas não só terão acesso à internet, mas terão acesso a conteúdos, acesso a tecnologias, acesso a conhecimento, principalmente relacionados à tecnologia. Tecnologias capazes de fornecer acesso a portadores de qualquer tipo de necessidade especial. Ou seja, a informática ela passa por diversas situações. Eu tenho a primeira delas, onde uma pessoa pode ter acesso, uma dificuldade de acesso num determinado equipamento, por não saber manuseá-lo. Eu posso chamar isso de imperícia. Ela não consegue manusear porque ela não conhece aquele equipamento, porque ela tem dificuldades de aprender, esse é um outro ponto. E eu tenho uma outra situação onde a pessoa possui uma limitação física e onde ela não consegue ter acesso àquele conteúdo. Hoje a política ela está muito mais ligada à inclusão desse portador de necessidade do que aos outras pessoas que possuem outras dificuldades. Como é que é isso? Eu hoje desenvolvo aparelhos que são responsivos e que vão me dar um parâmetro específico para uma limitação motora, seja um deficiente físico que ele não consegue, ele tem
uma certa dificuldade de locomoção para entrar num determinado local. Hoje eu tenho uma arquitetura projetada para isso, num telecentro, por exemplo. Eu tenho uma situação onde o acesso ao equipamento, a pessoa não tem essa disponibilidade de chegar ao local, ela pode acessar de onde estiver, melhor dizendo, de qualquer local, onde estiver. Eu tenho uma situação onde uma pessoa ela não tem os braços e ela pode fazer uso do equipamento. Então, são tecnologias que são amplas e que são adaptáveis. O único empecilho disso é que essa adaptação ainda tem um custo elevado, um custo significativo. E existe também uma segunda dificuldade, que é o pensar. Então, pensar em soluções para uma determinada limitação é muito mais complexo do que pensar em várias limitações. Por exemplo, eu tenho portadores de necessidade especial que não enxergam. Como é que eu vou criar equipamentos que funcionem adequadamente para eles? Então eu posso criar teclados em braille, eu posso criar... Então eu consigo fazer daquilo ali uma situação que eu resolvo um problema mais amplo. Mas quando eu parto para uma limitação motora mais específica, então eu preciso de um estudo mais profundo. Eu preciso de uma pessoa que consiga enxergar essa dificuldade e que consiga conduzir da melhor forma possível um experimento para transformar aquela dificuldade em uma solução prática. Ou aquele problema e resolvê-lo. Trazer aquele problema e resolver. No final da nossa aula você vai ver um aplicativo que se chama HandTalk, que ele é uma solução para um determinado público e que foi pensado, que hoje está sendo bem empregado nos mais diversos conteúdos, tanto online quanto em TV. Então, no final vocês vão entender basicamente o que é o Hugo e o que é o HandTalk. Então, vamos lá, continuando a nossa aula. 11 minutos. Então, essa inclusão, ela representa para o nosso usuário não só o direito de acessar a rede de informações, mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, como eu falei para vocês. Existe uma situação onde eu tenho uma limitação física e existe uma situação onde eu tenho uma limitação de aprendizado. São duas situações que são limitações, mas que podem ser resolvidas de maneira mais simples possível. Mas que eu preciso pensar quais soluções eu tenho para aquela situação. Eu preciso me dispor para resolver aquele problema. Então, eu tenho disponibilidades, continuando, disponibilidades de comunicação, acesso físico, de equipamentos e programas. Eu preciso de adaptações a esses programas, de conteúdo e principalmente de apresentação da informação em formatos alternativos. Eu preciso entender que se o meu público hoje ele é de uma determinada demanda, eu posso ter amanhã uma outra demanda. Eu não vou ter especificamente esse conteúdo criado apenas para um tipo de público. Eu vou ter esse conteúdo direcionado às mais diversas categorias, seja um portador de necessidade especial ou não. Então, para que se regularize isso, para que se padronize essas situações, é muito complexo. Para que eu consiga um padrão, como eu falei, um exemplo, para deficientes visuais, ele é muito mais fácil do que para uma pessoa que possui uma limitação específica. Então, a princípio, para a web, esse é um segundo exemplo que eu posso dar para vocês. A W3C, que é uma empresa, ou um consórcio, melhor dizendo, que consegue monitorar a web e que consegue criar regras para que ela seja funcional e que seja o mais acessível possível. Para que você tenha uma ideia, é pensado hoje até nas pessoas que são daltônicas, ou que têm alguma limitação, por exemplo, como a miopia. É pensado para que as páginas web, elas possuam contrastes, para que os equipamentos possuam contrastes capazes de serem aceitos ou interpretados pelos mais diversos usuários, incluindo uma pessoa que possui, por exemplo, uma dificuldade de enxergar algumas cores. Basicamente, essa formatação, criada no sentido de entrar
nessa lógica de inclusão, ela e atender todos os usuários, ela visa essa integralidade de todo o processo educacional. Então, vamos para o primeiro ponto, que é acessibilidade. Quais pontos eu precisava definir dentro da acessibilidade? A primeira, incapacidade de ver, ouvir ou deslocar-se. Isso seria um ponto específico. Dificuldade visual para ler ou compreender textos. Esse é um outro ponto para você ver. O primeiro, eu tenho incapacidade de ver ou ouvir. Isso aí é uma limitação física do usuário. A dificuldade visual para ler ou compreender textos. Eu tenho uma outra limitação física, só que diferente, em graduação, em termos de graduação, de gradação. Incapacidade para usar teclado ou mouse. Isso é uma outra limitação física, uma outra gradação. Textos que apresentam dimensões reduzidas ou demasiadamente ampliadas. Nesse ponto eu ainda coloco cores que são colocadas de maneira desconexas, jogadas de qualquer forma, e que vão fazer com que pessoas que têm uma limitação, como eu falei, que são daltônicas, tenham um problema, uma certa dificuldade em enxergar, em compreender ou fazer leitura daquele conteúdo. Dificuldade em falar ou compreender fluentemente a língua em que o documento foi redigido. Então, esse é um outro fator complicante. Ou desatualização do próprio sistema. Essas 6 dificuldades que eu enumerei aqui, que eu pontuei, são muito comuns. Para quase todas elas eu tenho soluções a nível de navegador. Por exemplo, o navegador Chrome atualmente, ele oferece um sistema de tradução simultânea de conteúdo. Então eu tenho um conteúdo lá que está em um outro idioma, ele identifica aquele idioma, né, e ele faz uma sugestão de tradução daquele texto. Ele fez a tradução daquele texto e você consegue entender tranquilamente. Numa outra situação, eu tenho navegadores como tanto o Chrome quanto o Mozilla que conseguem fazer a leitura daquele processo ou daquela fonte. Eu escolho a fonte que ele precisa ler, eu clico no botão e ele vai me dizendo o que é que tem naquele texto. E isso foram dificuldades encontradas por usuários e que a W3C pensou em conseguir resolvê-las. O Google, né, com sua ampliação tecnológica, a sua oferta de equipamentos, conseguiu também corrigir esse problema. Então eu tenho alguns pontos que eu consigo sim identificar, que eu consigo sim resolver. Outros nem tanto, mas a maior parte deles eu consigo. Aparelhos telefônicos que possuem, por exemplo, um iPhone. O iPhone ele tem um nível de acessibilidade muito grande, tanto na questão da operação vocal, quanto na questão também da visualização. Eu tenho uma forma de diminuir as cores, eu tenho uma forma de alterar a visualização de textos e imagens, e que eu tenho pessoas, vou usar o mesmo exemplo de pessoas daltônicas que conseguem enxergar com bastante facilidade as cores que ele dá como opção. Então eu tenho diversos sistemas que trabalham nesse sentido de incluir as pessoas nas suas mais diversas limitações. Então, para isso, o governo criou em 2004 uma coisinha chamada Lei de Acessibilidade. O que essa coisinha ela trata especificamente, que não é uma coisinha, vou colocar esse coisinha entre aspas, é um decreto-lei que estabelece critérios para que você consiga criar mecanismos para dar acessibilidade a todo mundo. Essa lei, ela passa desde a questão da arquitetura, do projeto, da concepção do projeto de um local, de uma estrutura física, de um ambiente, até a internet. Então, a acessibilidade, ela começa desde o início, desde a estrutura do prédio, até o momento em que você vai acessar algum conteúdo na web.
Mas isso, professor, não passa apenas pela informática, passa por mais diversos obstáculos. Sim, lógico. Passa, como eu falei, pela questão da arquitetura, calçadas, corrimãos, enfim, uma série de iluminações, ou mesmo projeções que são feitas para que o indivíduo tenha acesso àquilo ali, àquele conteúdo ou aquele ambiente. Passa também por situações não apenas de mobilidade dentro daquele ambiente, mas de mobilidade urbana, calçadas, transportes, veículos que são adaptados ou adaptáveis. Passa também por outra situação, que é a legalidade de tudo isso. Eu posso sim ter acesso, ter um ambiente acessível, eu posso sim ter um conteúdo acessível, eu posso sim ter um transporte acessível que inclua diversas pessoas, mas desde que ele obedeça a alguns critérios. Para isso que a lei foi sancionada, para que todo mundo, independente se a pessoa tem uma limitação para locomoção ou não, ou um outro tipo de limitação, consiga também ter os mesmos direitos de acesso de qualquer outra pessoa. O que essa lei ela proporciona para essas pessoas não é apenas uma obrigatoriedade de alguma coisa que você tem que criar para uma pessoa conseguir entrar naquele ambiente, mas sim da condição de igualdade entre essas pessoas. O que mais uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção quer para um ambiente não é que ela seja ajudada, mas que ela tenha a mesma condição, os mesmos critérios que foi usado para medir a sua entrada. Ou seja, ela quer ter a mesma condição de entrar e sair, de ir e vir, qualquer outra pessoa. Ela não quer ajuda, não quer isso. Ela quer a condição igualitária. Ela quer a mesma proporção que serve para você, servir para ela também. O acesso, ele ser exclusivo, não apenas para uma categoria, mas para todas. Né? Desde um idoso que possui dificuldade de locomoção, um cadeirante que também possui a dificuldade de locomoção, todos merecem esse acesso. Um banheiro com a porta mais larga. E o que nós encontramos ainda, algumas dificuldades, porque muitas vezes você nasce cadeirante, mas em algumas situações você fica ou você se torna cadeirante. Então, você mora num prédio de primeiro andar, você é obrigado a se mudar para um prédio no térreo. Muitas vezes é incômodo porque tem muito barulho, você quer morar no quinto andar e você quer ter esse direito. A porta do banheiro tem uma dimensão que é específica, que é um padrão, mas ela não deveria ter esse padrão. Ela deveria ser um padrão de acessibilidade, todo e qualquer banheiro. Mas alguns projetos arquitetônicos não contemplam isso. É necessário fazer uma adaptação. Que seja feita uma adaptação, mas que seja adaptável. Muitas vezes você tem que ter autorização da prefeitura para fazer essas modificações. É lógico que você vai ter que ter autorização da prefeitura e sanção de engenheiros para que você consiga modificar o seu imóvel para se adequar às suas necessidades atuais. Vamos lá, continuando. A tecnologia educacional, ela reflete sobre a aplicação dessas técnicas para a solução de problemas educativos. Ela procura controlar o sistema de ensino com um aspecto central e garantia de qualidade, preocupando-se com as técnicas e suas adequações às necessidades e à realidade dos educandos. O sistema educacional, ele ainda está engatinhando nesse sentido de adaptar tecnologias. A residência saúde, hoje o residência educação, ele tem esse viés de conseguir trazer novas oportunidades, de trazer outras tecnologias que vão fazer com que todo o público consiga ter acesso. É importante identificar as ferramentas que realmente podem ser utilizadas como instrumentos educacionais e avaliar a sua aplicação de modo a promover a aprendizagem significativa, crítica e eficaz. O que acontece? Não é apenas existir a tecnologia e usá-la. É preciso entender a finalidade, que público nós estamos tentando atingir. Que público é esse que precisa ouvir o que nós estamos passando como conteúdo? A quem nós queremos garantir esse acesso? Então, sabendo desse público, incorporamos essa ferramenta. Outras ferramentas, elas devem ser obrigatoriamente incorporadas, porque já existe uma legislação vigente para isso, mas principalmente que essa legislação ela não seja como uma obrigatoriedade, mas como ela já é,
mas que ela seja aplicada de maneira que o indivíduo entenda que a aplicação dessa lei ela não é obrigação, mas sim uma coisa que é natural, ou que seja o mais natural possível dentro disso. Um parceiro importante à inclusão digital é a educação. Lógico, a educação ela é a ferramenta essencial nesse processo. A inclusão digital deve ser parte do processo de ensino de forma a promover a educação continuada. Ou seja, a inclusão digital, a tecnologia, ela é parte desse processo educacional. Ela hoje ela é uma ferramenta esplêndida, extraordinária, porque ela alcança regiões que a educação não conseguia alcançar. Hoje ela consegue. Por exemplo, o ensino à distância. Ambientes em que não era possível se conduzir uma aula, hoje já é possível, através de uma tela. Lugares onde a educação não conseguia chegar, hoje ela já consegue alcançar por conta da educação à distância. Note que a educação é um processo e a inclusão digital é um elemento essencial desse processo. As duas se conversam, as duas caminham em paralelo e as duas, em diversos momentos, se encontram. Mas é importante entendermos que tanto a educação como o processo de inclusão digital, eles são coisas que têm as suas características específicas e que devem sim manter ou serem preservadas. Embora a ação governamental seja de suma importância, ela deve ter a participação de toda a sociedade. Quando nós falamos que o governo ele tem esse papel importante, lógico que tem seu papel importante, principalmente quando nós estamos relacionando a questão da legislação com a inclusão digital. Mas a participação da sociedade, ela faz com que isso ganhe peso e ganhe volume. Quando nós entramos numa briga para mudança, para modificação de alguma coisa, é importante que a sociedade compreenda a importância daquela modificação, a importância daquele processo para uso comum, para uso de todo mundo. Então, quando nós estamos com esse olhar, com essa visão de sociedade, nós começamos a ter mais ideias, a ter mais condição de modificarmos o ambiente que vivemos. Seja quando pensamos em um transporte mais adequado para uma determinada cidade, seja quando nós pensamos em tecnologias mais acessíveis, daí que surgem as grandes oportunidades, é daí que surgem as grandes mudanças tecnológicas. Nós temos tecnologias de ponta, mas nós temos em contrapartida tecnologias sociais, tecnologias que são palpáveis a todo mundo. Nem toda tecnologia vai chegar agora para você, mas algumas elas são sim palpáveis. Explica melhor isso, professor. Imagine o seguinte, hoje nós temos a tecnologia 3D, impressão 3D, estou falando mais especificamente, onde eu posso desenhar um objeto, um copo, por exemplo, num programa específico como o AutoCAD, posso visualizá-lo e eu tenho um equipamento onde eu vou lá, coloco a informação e ela vai lá e imprime para mim aquele objeto com as especificações que eu determinei. Isso é uma tecnologia palpável, está começando a ser uma tecnologia palpável. Por quê? À medida que esses equipamentos eles começam a se popularizar, eles começam a baratear custos, começam a se tornar mais acessíveis. Mas ainda é acessível a todo mundo? Não. Por outro lado, eu tenho projetos que tornam isso aí possível. Como é isso, professor? Por exemplo, eu presenciei em uma feira de ciências um adolescente que criou uma canetinha que ela consegue fazer desenhos em terceira dimensão. Como é que é isso? Ela, na verdade, é uma adaptação daquela cola quente, aquela pistola de cola quente, só que ela derrete um tipo de resina em específico e ele, a partir daquela ideia, ele consegue dimensionar alguns objetos. É tão complicado assim criar mecanismos como esse? Sim, porque o negócio pode incendiar, porque o negócio pode esquentar demais, uma série de situações podem ocorrer. Então, aquela tecnologia, ela foi sendo adaptada e ela foi propagada. Como é que é isso?
Alguém pensou, teve a ideia, projetou, e outra pessoa pegou o projeto de maneira gratuita e começou a adaptá-lo para a sua realidade. E conseguiu sim. Por exemplo, professores de física conseguem, antes, aquelas professores de matemática, mais especificamente, conseguem hoje mostrar algumas figuras que antes eram apenas visuais, no sentido de giz, quadro e giz, ou pincel e lousa, hoje em objetos palpáveis, onde o aluno pode pegar, onde o aluno pode ver. Temos outra, aquela questão do holograma. É uma tecnologia palpável? É uma tecnologia bem distante. Porém, eu tenho alguns vídeos no Google, no YouTube mais especificamente, que conseguem fazer projeções de holograma. Você precisa colocar um papelzinho, um tipo de plástico específico, cortar nas dimensões requeridas, coloca em cima, apaga as luzes e você consegue ter hologramas, figuras projetadas de maneira bem interessante, muito interessante, a partir de um software que já existe, a partir de uma coisa que já existe, ou seja, era uma coisa que antes era muito distante, que a gente via em filme, mas que agora está palpável e que está acessível. Imagine a situação. Então, tudo isso, existem tecnologias que são realmente de ponta, que estão um pouco distantes, mas tem tecnologias sociais que estão ali, que eu posso utilizar no meu dia a dia, que eu posso usar nas minhas aulas. E isso, como eu falei, a educação caminha em paralelo, porque são coisas que possuem características próprias e que possuem condições específicas para que funcionem, mas que em alguns momentos se conversam, ou quase em todos os momentos, como é o nosso caso aqui, uma tecnologia à distância, que faz com que você assista a aula aí e eu projete minha aula aqui, em 2 pontos diferentes. É basicamente isso. Vamos lá, continuando. Garantias. A inclusão digital é uma tentativa de garantir a todas as pessoas acesso a tecnologias de informação e comunicação, conhecida como TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Em alguns momentos você vai ver bastante esse TIC. TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação. A ideia é que todas as pessoas, principalmente as de baixa renda, possam ter acesso à informação. Vejam só, no começo eu falei sobre inclusão, portadores de necessidades especiais, eu já estou mudando o foco. Eu não deixei de incluir, eu não deixei de sair do tema de inclusão digital, mas eu já estou mudando o foco de inclusão. Vocês estão percebendo a sensibilidade do assunto. Fazer pesquisas, mandar e-mails, facilitar a sua própria vida fazendo uso da tecnologia. A tecnologia, ela tem várias faces. Se de um lado eu tenho essa facilidade de acesso, eu tenho por outro lado, eu tenho um lado não tão bacana, que é um lado meio cruel do negócio. O que é, professor? Por exemplo, alguns bancos, atualmente, eles investem em tecnologias onde o próprio usuário ele tem a autonomia de fazer as transações bancárias. Como é isso? Eu posso depositar um dinheiro, professor, mas isso aí já acontecia. Eu colocava no envelope, lacrava o envelope, colocava lá, e quando fosse no final da tarde, tinha um cidadão que ia lá conferia para mim. Sim, isso era antes. Agora eu tenho caixas eletrônicos que praticamente fazem tudo, inclusive o depósito. Mas explica melhor como é esse depósito. Eu posso fazer depósito com notas, diretamente ao caixa. Ele faz uma leitura, recebe a nota, se ele identificar algum problema na nota, ele devolve aquela nota, isso é um outro problema. E eu tiro a função do bancário, ou seja, a função de bancário deixa de existir. Todos os problemas eu posso resolver no caixa eletrônico. Qual problema você resolvia diretamente com uma pessoa, especificamente com um bancário? Qual problema você resolvia? Era um boleto de uma outra instituição que você pagava, pode ser também uma conta específica, um depósito específico, deixa eu ver, uma liberação, uma autorização. Hoje tudo é feito com esse equipamento. É uma tecnologia nova, alguns bancos já estão utilizando e tem a facilidade, essa intuitividade. Ela é bem simples de mexer. Você tem lá figuras. Então, o que é que faz com que a tecnologia seja acessível? Nesse caso, eu tenho figuras relacionando que são mais conhecidas. Tenho lá notas de dinheiro que você sabe que é para saque. Eu tenho um envelopezinho que é para que você saiba que é em depósito. Então eu tenho coisas que são associadas. Algumas figuras, elas não estão ali por acaso. Elas são
figuras que foram criadas para que qualquer pessoa, com qualquer nível de escolaridade, com qualquer nível de entendimento, consiga associar facilmente. Por exemplo, você pega um equipamento eletrônico hoje e naquele equipamento eletrônico você vê um disco de CD. Aquele disco de CD, você lembra de gravação, você lembra, alguns possuem ainda um disquete para os mais antigos, ou um pendrive, que você sabe que significa armazenamento, gravação, você sabe que tem esses sinônimos. Então você acaba associando aquilo ali, aquela imagem, aquela grande gama de informações. É sempre assim. Para facilitar o usuário, o entendimento do usuário comum, as empresas acabam associando a imagens que você já conhece, imagens que você já tem familiaridade. Então você acaba resolvendo seus problemas apenas em alguns cliques e consegue sim diferenciar uma coisa de outra, de maneira fácil, de maneira simples e de maneira intuitiva, principalmente. Então, vamos lá. A ideia é fazer com que pessoas de baixa renda consigam ter a mesma acessibilidade que outras pessoas que possuem uma renda superior consigam. Não é porque eu preciso de um equipamento top de linha, de um notebook, um super notebook, não é porque eu preciso de um super computador que eu vou ter acesso, não. A partir do meu smartphone eu consigo ter acesso, a partir de um tablet eu consigo ter acesso, a partir do notebook, a partir da TV eu consigo ter acesso. Então, as tecnologias, elas tendem cada vez mais essa abertura de acessibilidade. Porque eu preciso cada vez mais entrar na vida das pessoas, ou seja, incluir as pessoas digitalmente. Hoje nós temos geladeiras que possuem painel, LCD, que mostram algumas informações, TVs, smart TVs, equipamentos de som, casas que já são adaptadas para essa realidade. Então, tudo isso, logicamente, algumas não são tão acessíveis por conta de valores, mas que aos poucos vão sendo incorporadas ao nosso dia a dia. Você não percebe, mas você mudou de videocassete para DVD em dois tempos. Você mudou de fita VHS para CD, para DVD e para pendrive em muito pouco tempo. Você não percebeu, mas você mudou. Você foi induzido a isso. Então, chegamos à acessibilidade em sites. Queria que meu estimado diretor Adriano colocasse aí o videozinho do Hugo, no HandyTalk, para a gente visualizar algumas informações. Vejam só. Algumas coisas. Vejam só, esse é o Hugo. Ele é um aplicativo, não só um aplicativo, ele é uma forma de comunicação muito específica. O Hugo ele faz parte desse projeto chamado HandyTalk. É um projeto muito específico que faz com que algumas pessoas tenham uma facilidade de acesso e principalmente pessoas com deficiência, alguma deficiência visual. E o mais importante, o Hugo ele não tem essa finalidade apenas de informar a pessoas que são portadores de necessidade visual, mas o Hugo ele ensina. Hugo ele ensina vocês viram no videozinho. Hugo ele tem essa proposta que é bem bacana de não apenas trazer informação para quem é deficiente visual, mas sim ensinar a pessoas que não possuem essa necessidade especial a aprenderem uma comunicação. Vocês vão ver aí na internet diversos vídeos, diversas coisas relacionadas ao Hugo, inclusive esse vídeo que eu mostrei para vocês é um vídeo relacionado a números, ele dá aulas, ele tem uma série de visualizações no YouTube, você pode colocar no YouTube aí HandyTalk que você vai encontrar as aulas que o Hugo dá, e ele já está acessível em alguns sites, na plataforma gratuita, como aplicativo você também pode baixar, é handytalk.me/app, esse link aí você baixa no seu celular, está disponível para Android, para iOS,
Estou fazendo uma propaganda gratuita porque o projeto é muito interessante, muito bom, vale muito a pena. E Libras, hoje, ela é tão essencial quanto um curso de inglês, por exemplo. É muito importante, principalmente para, não só para o portador de necessidade especial, para que ele se sinta entendido, para que ele se faça ser entendido. Eu não estou falando disso. Mas para que você faça com que aquela pessoa participe do processo, seja parte integrante daquele processo, de uma comunicação. Eu vi um vídeo essa semana que é muito interessante, eu não trouxe aqui para vocês, mas em outro momento eu acho que posso até incluí-lo durante minhas aulas. De um portador de necessidade especial, chegou numa empresa, numa lanchonete especificamente, e a atendente, ela falava Libras, ela conseguia se comunicar. Então, para a mãe daquele jovem que tinha aquela necessidade especial, foi uma coisa impressionante, porque ele conseguiu sozinho fazer seu pedido na lanchonete. Uma coisa tão simples para a gente, que é pedir um sanduíche no Mac, no Bob's, no Burger King, em qualquer uma dessas empresas, e você chegar lá, você não conseguiu, você precisa de outra pessoa para fazer isso, e ele sozinho conseguir fazer seus pedidos do jeito que ele queria, e a atendente, da forma mais natural possível, atendeu. O papel dela é atender. Então, para a mãe foi uma surpresa, para o usuário foi uma outra surpresa, uma grata surpresa, mas para a atendente não foi surpresa nenhuma, porque aquilo ali deve ser uma rotina para ela. Deve ser uma coisa natural. Como uma pessoa não consegue se comunicar, o gesticulando você consegue às vezes entender de maneira ruim, mas é importante que entendamos essa necessidade. O mundo hoje, ele pede essa inclusão, ele traz para a gente essa forma de tratar as coisas. Sempre incluir pessoas, agregar situações, agregar informações para que vocês consigam, para que nós consigamos difundir o máximo de informação possível. Afinal de contas, a informação é isso, a tecnologia é isso. É você conseguir transferir o máximo possível, compartilhar o máximo possível. E a inclusão digital trata desse tema mais especificamente, tá certo? Dentro desse bloco, dentro dessa disciplina, para ser mais específico, nós veremos diversos temas relacionados à tecnologia. Eu tive cuidado de montar isso para vocês. Nem sempre você vai me ver aqui, outros professores também farão essa disciplina. E é isso, a gente vai compartilhar informação, nós vamos incluir outras pessoas nesse processo para que vocês entendam como é que funciona, como é a tecnologia, o que é que vem por aí, o que é que nós temos a tratar. Então essa disciplina tem essa finalidade, fazer com que você conheça, abra seus horizontes, expanda seus horizontes, certo? Grande abraço, meus alunos, espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham apreciado bastante o conteúdo e outros, mais detalhadamente, nós vamos trabalhar aí no decorrer dessas aulas, tá ok? Grande abraço para vocês, até um segundo encontro, um terceiro, um quarto, um quinto encontro. Tchau, tchau.